Olá, hoje o nosso vídeo é sobre distimia. Meu nome é Ismael Sobrinho, sou médico psiquiatra e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre distimia. Distimia é uma doença, um transtorno psiquiátrico muito negligenciado. No Brasil existem em torno de 10 ou 11 milhões de pessoas que sofrem distimia. A distimia é um transtorno mental muito caracterizado pelo mau humor, tanto que a palavra distimia, ela vem do grego, que significa mau humor. O paciente distímico, ele tem uma forma crônica mais leve de depressão. Ao contrário da depressão maior, aquela depressão clássica, o paciente distímico ele tem sintomas depressivos, e eu vou colocar um pouquinho à frente, os sintomas depressivos mais leves, mais arrastados do que aquele paciente que faz uma depressão clássica comum. Normalmente os sintomas depressivos da distimia eles se iniciam já numa idade muito precoce, por exemplo, na adolescência. Muito comum adolescentes com distimia que não têm ou não apresentam um diagnóstico satisfatório. O sintoma característico da distimia realmente é um mau humor. Pessoas que têm distimia, elas tendem a ser mais pessimistas, elas tendem a ser mais negativas, elas tendem a ser pessoas mais mal-humoradas, que sempre estão vendo o lado ruim das coisas. Logo, o distímico, ele é alguém com uma certa dificuldade de relacionamento social, afetivo, e isso traz grandes prejuízos no trabalho, na vida afetiva e também na sua produtividade. Alguns sintomas da distimia são muito parecidos com a depressão. Logo, o paciente com distimia, ele pode também, além desse mau humor crônico, desse pessimismo crônico, apresentar baixa autoestima, ele pode apresentar uma perda de energia, ele pode apresentar dificuldades de concentração, dificuldades de memória, dificuldades de atenção. Reparem que os sintomas são tão parecidos com da depressão que nós temos que fazer já aqui uma distinção da depressão e da distimia. Normalmente os quadros depressivos eles levam a uma incapacidade maior do paciente e os sintomas são mais intensos. Uma outra questão que é importante é esse início precoce ou não da distimia. Se você fizer inquéritos e pesquisar sintomas nos pacientes, nós vamos ver que a maioria dos pacientes com distimia, os sintomas se iniciam antes dos 20 e 21 anos. Nos quadros depressivos maiores, normalmente nós temos um paciente que ele desencadeia também sintomas mais agudos em momentos posteriores, ou mesmo que esses sintomas se desencadeiem posteriormente, nós não temos essa história prévia de uma personalidade depressiva. E esse termo que eu usei, personalidade depressiva, é um termo antigo. Antigamente os psiquiatras até chamavam a distimia de personalidade depressiva, ou seja, o distímico é aquele paciente que ele não é um depressivo, mas se ele tem ali na sua personalidade, uma personalidade melancólica, triste, arrastada. Hoje, estão tentando, e alguns pesquisadores já gostam de usar o termo de depressão persistente ou transtorno depressivo persistente. Reparem que há uma conexão entre distimia e depressão. De fato, se a gente seguir vários pacientes com distimia, se nós pegarmos grupos de pacientes que começaram, por exemplo, na adolescência e seguirmos esses pacientes ao longo da vida, muitos deles irão apresentar episódios de depressão clássica ao longo da vida. Ou alguns pacientes com distimia, eles vão ter ao longo da vida o desenvolvimento de sintomas de hipomania, de euforia e vão ter o seu diagnóstico mudado para transtorno bipolar. Logo, na psiquiatria, nós temos doenças que elas estão muito conectadas. Se nós colocarmos as causas da distimia, nós vamos ver que tem muito a ver com causas de pacientes com depressão. Por exemplo, os fatores genéticos. Pais que têm distimia têm mais chances de ter filhos com distimia. Pessoas que têm parentes com transtornos de humor, transtornos depressivos, transtornos bipolares, esses pacientes têm também mais chances de ter distimia. A distimia também está associada a fatores não só genéticos, mas fatores ambientais. É mais comum distimia em pessoas que sofreram traumas, que sofreram abusos, que sofreram privações, que tiveram uma infância mais pesada, uma infância mais difícil do que a média da população.
Uma outra coisa importante sobre distimia, apesar dela ser uma depressão crônica, persistente, que dure pelo menos 2 anos, ela não é um quadro leve como se pensava, ela produz muita incapacidade. O paciente com distimia, ele falta mais ao trabalho, ele rompe mais relacionamentos, eles tendem a ficar mais solteiros do que pacientes que não têm distimia, e eles têm normalmente uma associação com outras doenças, inclusive doenças médicos gerais. É muito comum o paciente com distimia não aceitar, ou a família não entender o que é a distimia. Ele sempre foi assim, a personalidade dele sempre foi mal-humorada. Lá na minha terra, no interior, eles usavam um termo que eu gostava muito, que eles falavam assim, o fulano é sistemático, ele sempre está pesado, você tem que escolher o lado para chegar nele, você tem que escolher as palavras que você vai colocar, porque tudo ele vai olhar para o lado negativo. Ou seja, às vezes a distimia é confundida com a personalidade do paciente. E isso gera uma confusão enorme e gera uma falta de tratamento, e o paciente vai constantemente sofrendo com distimia. Ou seja, apesar de não parar a vida do sujeito como uma depressão maior, apesar de serem sintomas crônicos, apesar de serem sintomas normalmente que não incapacitam tanto para a vida social e laborativa, os prejuízos eles são intensos. Principalmente porque ela costuma ser mais negligenciada, a distimia, do que a própria depressão. Na depressão, o paciente ele já busca um tratamento médico. Na distimia, ele vai arrastando. Não é incomum chegar aqui no consultório pacientes idosos que estão com distimia e eles não sabem mais, eles não têm uma lembrança de que em algum momento na vida eles não foram pessimistas. Pessoas que conviveram a vida inteira com uma doença e nunca buscaram um tratamento médico. Falar em tratamento, como que é feito o tratamento da distimia? Ele é muito parecido com o tratamento da depressão. Normalmente envolve o uso de remédios que aumentam a serotonina no cérebro, que nós chamamos de antidepressivos, ou que aumentam alguns outros neurotransmissores. A diferença da distimia é que normalmente nós usamos doses diferentes da depressão e fazemos ajustes de tratamentos diferentes em alguns casos. Em outros, o tratamento ele segue igual ao tratamento da depressão. Como é uma doença crônica persistente, os pacientes com distimia, normalmente, esses que iniciaram na adolescência, eles requerem tratamento por resto da vida, para manter sua qualidade de vida e evitar com que fique esse traço de mau humor crônico, hiperdimensionando tudo para pior, levando a vida toda para o aspecto ruim. Ou seja, se nós temos uma doença do mau humor, o paciente passa a apresentar uma qualidade de vida e um humor melhor quando ele está tratando. Além disso, nós orientamos o paciente com distimia a fazer terapia, porque em alguns casos o paciente passou tanto tempo com a distimia que ele não sabe mais viver, ele não sabe mais pensar como uma pessoa não depressiva. Eu sempre digo o seguinte, o paciente que ficou um longo período sob depressão, sob qualquer doença psiquiátrica, o cérebro dele aprende a pensar daquela forma. Então, alguém que nunca tratou de distimia, o cérebro dele ele só aprendeu a pensar como uma pessoa mal-humorada distímica. E a psicoterapia vai ajudar o paciente a entender melhor e a mudar um pouco isso. Logo, o tratamento ele tem que ser um tratamento persistente, ele tem que ser um tratamento onde a família tem que ajudar muito, porque o paciente com distimia, por vezes, ele não aceita tratamento, ele não reconhece que ele tem um problema. Logo, a família ela tem que, às vezes, dar o gatilho para que esse paciente possa buscar uma ajuda médica. Logo, se você conhece, você sabe de alguém que tem distimia, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa assistir e, de repente, isso pode ser uma quebra de paradigma. Sabe aquele amigo seu mal-humorado? Ó vida, ó azar, que tudo está pessimista, que tudo está negativo, que vive cansado, que vive com a autoestima baixa, que vive reclamando das coisas, que tem ali uma visão um pouco mais cinza das coisas. Encaminhe esse vídeo para o seu amigo. De repente ele vai buscar ajuda médica por meio da sua orientação. E para terminar, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Nós tivemos uma pausa aí por questões de viagem, mas nós iremos voltar a postar vídeos semanais. Se inscreva no canal que você ajuda o canal a crescer. E além disso, você faz com que você receba notificações e você vai ver o vídeo em primeira mão. Não deixe também de seguir o meu Instagram, ismael.sobrinho. instagram.com/ismael.sobrinho. Lá no Instagram eu tenho informações que vão além dos vídeos, que são informações voltadas para a psicoeducação dos pacientes e familiares.
E qualquer dúvida, qualquer crítica ou qualquer sugestão sobre esse vídeo, coloque abaixo nos comentários. Se inscreva no canal e nós nos veremos semana que vem.